Aleluia. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 12. Diz assim: assim diz o pastor. Quem? Senhor. Senhor. Assim diz o Senhor: assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna, ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Segura aí com o dedinho essa palavra e vamos ler aqui no livro de Salmos 119, versículo de número 67. Palavra de edificação. Sabe o que é isso? A maneira de nós pastores, pregadores, vão falar que é exortação. Amém? Peço diz amém. Amém. Diz assim. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser castigado, eu andava obediente, em sinceridade, em retidão. Eu andava errado. Mas agora obedeço a tua palavra. Podeis aceitar com essa reverência. Amados, o Senhor apontou essa palavra ao meu coração ao chegar aqui, e nem eu sei o que vou dizer, mas sei que é de Deus. Amém? Então recebe em nome de Jesus e guarda no teu coração. Hoje nós estamos aqui um dia abençoado para comemorar o Dia das Mães, e confesso aos irmãos que é gostoso falar coisas bonitas, né? Todo pregador pode falar coisa bonita, pastor, obreiro, que quer dar uma palavra alegre. Mas o Senhor, por algum motivo, quer tratar de uma palavra um pouco mais intensa de edificação. Estou vendo adultos conversando. Uma palavra de edificação para a tua vida. E ser mãe não é uma tarefa fácil. Porque a mãe é uma pessoa cheia de amor, que desde o momento que ela pega aquela criança que acabou de nascer, ela tem um cuidado tão grande em alimentar, em vestir, em cuidar. Basta trocar uma roupinha, né? Olha como ficou bonita a minha criança. É assim ou não é? Mas ser mãe, e só as mães compreendem o que eu estou dizendo agora, muitas vezes significa ser uma boa mãe, significa levar o nome de chata. É assim ou não é? Quem tem filhos aí acima de 20 anos sabe o que eu estou falando. Porque quando ele tinha 15, 12, 13, 11, né? O que mais as mães ouviam dos pais? E quando pega a idade da adolescência, da mocidade, minha mãe não é fácil não. A linguagem dos jovens, das meninas, dos meninos, olha, minha mãe é barra pesada, viu? Minha mãe é antiga. Olha, minha mãe está difícil de aguentar. Não vejo a hora, tem até filho bobo, não sabe o que fala. Não vejo a hora de ficar de maior para mim fazer o que eu quero. Porque a minha mãe não dá. Não sabe o que diz. Esse ser humano especial, cheio de amor, um amor tão intenso que uma mãe é capaz de dar a própria vida para o filho. A maioria é. Algumas não, mas a maioria é. Mãe é uma coisa sensacional. Essa relação, esse amor, essa proteção, esse carinho que ela sente pelo seu filho. E mesmo assim, por causa dos cuidados
com a criança, com o adolescente, com a moça, com o moço, muitas vezes mãe é chamada de chata, de brona, de minha mãe me entende. Talvez filhos culpam pela dureza e a aspereza de algumas mães na questão do cuidado. Mas por que isso acontece? Porque a mãe é o melhor para os seus filhos. A boa mãe não é aquela que só sabe dizer sim. Se você é mãe e só sabe dizer sim, cuidado. Quando teus filhos crescerem e ficar adultos, as mães mais duronas aqui, eu vou falar uma coisa aqui, sem medo de errar, depois pode perguntar. As mães mais duronas aqui são as que mais têm filhos agradecidos depois que eles casam e formam família. É as que mais os filhos dão valor. Porque depois que eles se casam e formam família, eles sabem dar valor. Amém? Ainda que não obedeceram, mas dão valor. Amém? E por que eu estou falando isso, irmão? Porque o Senhor, Ele também tem um amor muito grande pela tua vida. Maior até do que uma mãe, do que a sua mãe. E assim, o Senhor também faz conosco. Ele também fala não. Aliás, existe um período na vida nossa, até quem é mãe hoje já foi adolescente, que o que mais nós ouvimos de mãe é não, né? Já pegou aquela fase? Jovens aqui, né? Tudo é mãe, não. Mãe, não. Mãe, não. Tem às vezes tem mãe que até exagera. É muito não. Mas tem fase que é assim, mãe. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso Deus, Ele também, há momentos que Ele diz não. E quando Ele diz não, é para o teu bem, né? É para o nosso bem. Por isso que a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, e te irás bens todos os dias da sua vida. Glória a Deus. E essa palavra que o Senhor preparou, apontou aqui para nós esta noite, é uma palavra um pouco difícil, irmão, mas Deus está mandando. Não sei se é para 1, para 2, para 10, para todos. Mas recebe aí. Se não for para alguns agora, vai ser amanhã. Então já vai recebendo ela. Porque não é uma palavra muito fácil, não. Olha o que acontece aqui. O Salmo 119, que nós lemos, ele diz assim, antes de eu ser castigado, eu andava errado. Eu andava, em outro termo, desviado. Isso aqui é a confissão do salmista que fez esse salmo. Ele agora, eu não sei que idade tinha, mas agora ele faz uma confissão dizendo assim: olha, antes do Senhor me corrigir, antes dele me castigar em alguns momentos da minha vida, eu estava totalmente desviado, errado. Mas então ele me castigou, me orientou, me puxou a orelha, me disse não. Diz: vem cá, meu filho, tem palmadinha para você hoje, está no carteiro. E sabe o que aconteceu? Ali o salmista está dizendo assim: mas agora eu obedeço a tua palavra. Eu confesso, irmãos, eu gostaria muito, aqueles que o Senhor quer tratar esta noite, que você possa sair desta noite aqui e falar como salmista: eu estava desviado, mas agora eu vou obedecer a palavra de Deus. Porque se você não obedecer a palavra de Deus, vai se cumprir o que está escrito em Amós. Sabe o que eu li em Amós para vocês, que o Senhor colocou aqui para ler? Não era isso? Vocês veem que eu citei João 3,16. É o que eu gostaria de ministrar. Sabe o que diz em João 3,16? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria falar sobre isso, mas o Senhor apontou esta palavra, porque Ele ama você. Mas você está desobediente, você está desviado, você está fazendo o que é errado. E Deus que te ama tanto não tolera o pecado, o erro, e o erro requer o castigo. Por isso Ele envia a sua palavra
para que cada um de nós possamos tomar as atitudes necessárias para escapar do furor e da ira de Deus e sermos abençoados. Aqui no livro de Amós, Deus levantou algumas testemunhas e deu uma profecia em relação a Amós. Amós era semelhante ao salmista aqui. Também estava, Amós não, as pessoas na época de Amós, para quem ele estava profetizando, também era pessoa de Deus. Veja que a mensagem era para a casa de Israel, ou seja, para Cristo, para pessoas que conheciam, para aqueles que tinham fé em Deus. E você está aqui? Você tem fé em Deus? Amém? Israel eram pessoas que tinham fé em Deus, porém estavam fazendo coisas erradas, estavam desviados. Tem gente que acha que está desviado é só para aqueles que não estão vindo mais para a igreja. Irmão, mesmo aqueles que estão aqui assiduamente, se não para de mentir, não para de roubar, não para de fazer o erro, não para de enganar, não para de inventar falso testemunho, não para de falar conversa fiada para lá e para cá, estão desviados da palavra de Deus e da doutrina da fé. Então, sempre estar desviado não é só para quem está lá fora, sem vir na igreja há 5 anos, não. Estar desviado é para todo aquele que está diante da palavra e não a cumpre. E aqui, Deus levanta a nós para dizer a esse povo: olha, diz ao povo o seguinte: assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria. Olha que coisa triste, irmãos. Deus ama e amava a nação de Israel, porém a desobediência era tão grande, os erros eram tão constantes, e Deus enviava palavra após palavra, ministro após ministro, e eles não se consertavam, sabe? Ouviam, mas não guardavam no coração. Ouviam, mas não melhoravam nas suas atitudes. E o que aconteceu? Deus diz assim, ó, citou um provérbio que era conhecido entre eles. O pastoreio de ovelhas era uma atividade muito conhecida naquela época. E o que acontecia? Quando um leão atacava um olheiro, uma ovelha, ainda que o pastor corresse lá, o pastor de ovelhas, para socorrer aquela ovelha, meu amigo, quando chegava lá, muitas vezes o que ele conseguia livrar daquela ovelha, que o pastor amava com tanto carinho, que cuidava com tanto zelo, buscando proteger, sabe o que ele conseguia livrar? 2 ossos da perna e um pedaço da orelha. É o que Deus está dizendo aqui. Já pensou que coisa triste? Para aquele pastor encontrar aquela ovelha que ele viu nascer, que ele cuidou, agora sendo atacada por um leão, porque não respeitou os limites ali da fazenda, do território, se afastou um pouco mais, se tornou uma presa para o leão. E quando ele chega, o que encontra? 2 ossos, ou um pedacinho da orelha. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Para aqueles que são obstinados e não se arrependem, como Israel fazia, eu vou levantar uma testemunha que, embora eu ame muitos de vocês, quando eu chegar para socorrer, só vai ter 2 ossos da perna. Eu quero te entregar esta palavra, é dura, é difícil, mas está aqui. Meu irmão, em nome de Jesus, para o teu próprio bem, começa a obedecer a voz do Senhor, porque Satanás está para